Vamos dar início hoje mais uma palestra. Hoje é um estudo de um livro, né, dos domínios da mediunidade, mais uma obra de André Luiz, né? Nesse mês nós estamos estudando as obras de André Luiz, né? E teremos hoje a palestrante que vai ministrar a nossa palestra de hoje, que é a Cristiane Miranda, né, da Casa Missionária da Casa de Jesus, né? Estamos aguardando uns minutinhos para nós dar início ao Marilene Penha, boa noite. GEAC de Arthur Nogueira, nossa parceria com o GEAC. Boa noite a todos, que eles possam estar nos prestigiando também nessa noite. Aldirene, boa noite, também de Arthur Nogueira. Mas Ramatos, boa noite, Ramatos. Como tem muitos aqui, nós já nos acessando, uma boa noite a todos. Nós vamos dar início à nossa palestra de hoje, né? Vamos chamar a nossa convidada para participar conosco. Cris Miranda, boa noite. Boa noite, Milton. Boa Seja noite a bem-vindo. todos. Muito obrigada. Então, como nós vamos a prece, né, para iniciar, e em seguida a gente passa para você dar continuidade. Então, vamos elevar o nosso pensamento, né, ao alto, a espiritualidade amiga, que hoje nos faz presente, nos auxiliando nesse momento, nos dando as inspirações necessárias, a nossa palestrante, ela possa estar recebendo essas instruções de nossos amigos espirituais, e rogamos a Deus, ao Jesus, nosso mestre, que ele possa estar conosco, acompanhando nesse momento, e a todos aqueles que participam conosco, que estão nos assistindo, possa receber em harmonia essas palavras, que sejam aproveitados da melhor maneira possível, nesses ensinamentos que aqui hoje vão ser trazidos, que a paz do nosso Mestre Jesus alcance todos os corações, levando harmonia, amor, confiança, e também reforce em cada um de nós, o entendimento, a compreensão, a tolerância, para que possamos superar esses momentos de dificuldade que nós passamos, que ainda teremos que vencer. Que Jesus abençoe a todos e assim seja, graças a Deus. Então, Cris, é com você agora, que seja bem-vinda ao nosso canal. Gratidão pela oportunidade, por mais essa oportunidade, e que assim seja. Que possamos, nesse momento, nos conectarmos com os planos superiores da espiritualidade e entrarmos em sintonia, por meio das nossas mentes, das nossas consciências, com aquele ou com aqueles que nos são muito caros,
que financiam e que financiaram a nossa estada nesse momento em que estamos vivenciando na matéria. Vamos falar sobre o livro, um dos livros, escrito por André Luiz, espírito de altíssima grandeza, mas que ainda encontra-se em processo evolutivo, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Nos domínios da mediunidade. Tudo tem a ver conosco enquanto espíritos encarnados. É importante lembrarmos que a mediunidade, ela é um processo de comunicação, de sintonia e de contato direto por meio da mente, da consciência, entre espíritos, estando encarnados ou desencarnados. E nós vamos falar desse livro que, para nós, é muito importante, primeiro, por sermos espíritas e por sermos médiuns, todos sermos médiuns, em maior ou menor intensidade, ostensivamente ou não, mas todos somos. E é de grande importância que nós compreendamos o processo, ou como se processa a mediunidade, e a importância de estarmos sintonizados, preparados, não somente fisicamente, mas preparados com o nosso intelecto, com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes, num equilíbrio onde possamos praticar a mediunidade, que nada mais é do que a caridade praticada em benefício daqueles necessitados, mas principalmente quando nós nos colocamos enquanto médiuns ou encarnamos médiuns ostensivos, estamos nos colocando na posição de espíritos em reparação das suas falhas ou em reparação às suas escolhas menos felizes. Então, estamos todos reparando nossas escolhas menos felizes, de uma forma ou de outra, e também enquanto médiuns, e médiuns ostensivos, que são aqueles médiuns que mais se dedicam, ou que têm a mediunidade mais aflorada, que é como costumamos dizer. E vamos no prefácio. Raios, ondas, médiuns, mentes. Escrito por Emmanuel, em 1954. Os laboratórios são templos em que a inteligência é concitada, persuadida, ao serviço de Deus. E, ainda, mesmo quando a celebração se perverte, transitoriamente subordinada, corrompida, pela hegemonia política, geradora de guerras, o progresso da ciência, como conquista divina, permanece na exaltação do bem, rumo ao glorioso porvir. O futuro pertence ao espírito. E aqui cabe uma consideração. O futuro pertence ao espírito e não ao espiritismo ou aos espíritas. Emmanuel nos deixa muito claro, no prefácio desse livro, do quanto a ciência, enquanto um dos pilares do espiritismo, dessa doutrina, que é a doutrina dos espíritos, é importante no nosso processo evolutivo, na nossa estada enquanto encarnados na Terra, e também no plano espiritual. O quanto a ciência é extremamente importante e fundamental para que os processos ocorram entre espíritos encarnados e desencarnados, entre encarnados e encarnados e desencarnados. Estamos todos interligados por energia. Somos todos energia. E, nos domínios da mediunidade, compreendemos
temos a oportunidade de compreender que a ciência, um dos pilares da doutrina dos espíritos, é tão rica, tão importante e muitas vezes desconsiderada e muitas vezes utilizada de forma infeliz por nós. Vamos entender nesse livro o quanto nós já evoluímos e estamos em processo evolutivo, que a ciência caminha junto com os planos superiores da espiritualidade e que a ciência é a reprodução, pode e é capaz de reproduzir todos os processos que a espiritualidade superior realiza. Vamos entender o que é o psicoscópio, um aparelho utilizado para medir a condição espiritual de nós encarnados. Vamos entender que o psicoscópio se assemelha muito ao aparelho que conhecemos como ressonância magnética, ou o aparelho que realiza o exame de ressonância magnética, que lê as nossas ondas cerebrais, mas que principalmente identifica os nossos sentimentos mais puros, os nossos pensamentos mais elevados, e que contribui para que a espiritualidade, no auxílio a nós, médiuns, para que eles possam nos dar de forma assertiva o auxílio de que necessitamos na prática da mediunidade. É importante nós lembrarmos, e nos domínios da mediunidade, isso fica muito claro, da importância de estarmos preparados com o nosso intelecto, fisicamente, baseado nas nossas condições físicas, de saúde mental, de saúde psicológica e saúde física como um todo. A importância de elevarmos nossos pensamentos, mas principalmente de dedicarmos as nossas energias ao bem, de praticarmos a mediunidade de maneira sublime. Sim, mesmo sendo espíritos em processo evolutivo, ainda transitando para o próximo estágio evolutivo, para o mundo de regeneração, portanto, ainda mundo de provas e expiações, somos capazes, sim, de praticar o bem, somos capazes, sim, de doar o nosso melhor e de realizar feitos inimagináveis em benefício dos necessitados. Vamos considerar alguns personagens que estão nesse livro. São muitos personagens. Cada um traz consigo as orientações, o aprendizado de que necessitamos. E André Luiz, juntamente com Hilário, o seu amigo, o seu parceiro de pesquisas, que busca nas aventuras que realizou durante o tempo em que escreveu vários livros da sua série, mas aquele que esteve com ele no momento ou nos momentos de pesquisa que realizou para nos trazer o livro Nos Domínios da Mediunidade. E André Luiz e Hilário pesquisam a mediunidade ou a conexão de pensamentos de espíritos encarnados para espíritos desencarnados, considerando essa pesquisa da Terra para o plano espiritual. Porque, como diz no próprio livro, se a pesquisa fosse feita do plano espiritual para a Terra, para entender como se processa do plano espiritual para a Terra, o processo da mediunidade, seria muito mais simples. Portanto, entendemos que somos mais complexos do que parecemos. E vamos ter aulos
o orientador, o instrutor, aquele espírito que já possui em sua bagagem espiritual, desde os anos de 1700, todas as informações, portanto, esteve junto com Kardec, pesquisou e pesquisa a mediunidade desde então, e tem o conhecimento necessário para orientar, direcionar André Luiz nesse processo de pesquisa, juntamente com seu companheiro Hilário. André Luiz vai até Aulos, juntamente com Hilário, e recebe toda a orientação, todas as instruções, e aprende a utilizar o psicoscópio, um aparelho que possui um óculos, que lhe dá a condição de ler a estrutura espiritual dos médiuns encarnados. Vai até uma casa espírita, onde consegue, juntamente com Aulos, entender todo esse processo, da importância da estruturação anterior e posterior às reuniões mediúnicas. Mas deixa muito claro de que mediunidade não se pratica somente na casa espírita. Mas, importante reforçarmos que a mediunidade praticada na casa espírita, que é um ambiente que deve estar preparado para receber os médiuns e todos aqueles necessitados, irmãos encarnados e desencarnados, que levam auxílio, mas que também buscam por auxílio. Todo o preparo que a espiritualidade superior, os trabalhadores da seara do Cristo Jesus realizam para receber a todos que visitam as casas espíritas. A importância de levarmos a sério a mediunidade e a importância de estudarmos para compreendermos de forma profunda como se processa a mediunidade, como nos portarmos nos processos mediúnicos, na casa espírita, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, conduzindo-os de maneira que compreendamos que somos instrumentos do Cristo Jesus e dos trabalhadores de sua seara de luz, aonde quer que estejamos, mas que somos os responsáveis pelos processos mediúnicos, entendendo que não existe controle das nossas capacidades intelectuais mediúnicas pelos espíritos, nem espírito de altíssima grandeza, nem mesmo espíritos menos felizes. A mediunidade deve ser e necessita ser controlada, dirigida, orientada por cada médium. Portanto, a importância de estarmos em equilíbrio, em sintonia e, principalmente, sabermos o que e como agir nos processos mediúnicos. Vamos entrar nessa casa espírita e encontrar Raul Silva, dirigente da casa espírita, um espírito muito rico de conhecimento e de pensamentos e sentimentos para o bem, que conduz um grupo com 10 médiuns, onde existem pessoas que ali estão em benefício da prática da mediunidade, portanto, da prática da caridade, em auxílio aos irmãos desencarnados e em auxílio aos irmãos encarnados, que buscam por ajuda. Vamos encontrar Eugênia, uma médium muito equilibrada, que tem total domínio da sua mediunidade,
que conscientemente atua na casa espírita e como médium ostensiva, mas que tem a capacidade, e isso deve ocorrer com todos os médiums, em maior ou menor intensidade da sua capacidade, conseguir doutrinar todos os espíritos que se aproximam dela, podendo, e sim, em muitas vezes, oferecer orientações, sentimentos ou energias positivas, elevadas, conversando mentalmente, transmitindo vibrações positivas para esses espíritos que por ela se comunicam e que por ela têm condições de serem encaminhados para ambientes espirituais de que necessitam para o seu processo evolutivo. Portanto, é muito importante lembrarmos ou reforçarmos, que consta no livro, da importância de estarmos sempre sabendo o que, como e quando realizar uma intervenção ou permitir a apresentação, digamos assim, de um espírito desencarnado. Importante reforçarmos que nem sempre, ou na maioria das vezes, nós, médiuns comuns, não receberemos a visita, ou não teremos conosco somente a presença de espíritos elevados. Muitas das vezes, como médiuns, somos responsáveis pela prática da caridade, ou para a prática da caridade, oferecer aos nossos irmãos menos felizes as condições para que possam se encaminharem ou serem encaminhados para ambientes em que possam receber o verdadeiro auxílio espiritual. Muitos desses irmãos que se aproximam de nós, médiuns, considerados faróis, fachos de luz para esses irmãos que se encontram em ambientes espirituais escuros, que encontram-se em ambientes espirituais que não lhes permite conduzir os seus passos a caminho da luz. Somos médiuns, somos como faróis para esses irmãos. Somos como âncoras para que possam parar em uma condição e receberem todo o auxílio de que necessitam para continuar a sua caminhada. No mar que se chama vida, no oceano azul de que todos nós buscamos. Temos Antônio Castro. Antônio Castro, um médium ainda muito jovem, que tem a capacidade de desdobrar-se com muita facilidade, mas que requer muito cuidado, muita atenção dos trabalhadores da seara do Cristo, que encontram-se no plano espiritual, porque desdobra-se, e quando desdobra-se, parece muitas vezes como criança, num parque de diversões, sem rumo, sem direcionamento, sem o devido cuidado na condução da sua mediunidade, que ainda necessita de muito estudo, que ainda necessita de muito conhecimento, que necessita debruçar-se na doutrina dos espíritos, em toda a codificação, em todos os livros, em todas as orientações que nos são ofertadas, enquanto espíritas, enquanto espíritos encarnados e desencarnados, mas principalmente enquanto médiuns. Precisamos reforçar, e no livro, nos domínios da mediunidade, deixa muito claro a importância de doutrinarmos e de nos auto-evangelizarmos, buscarmos o conhecimento, buscarmos como se processa a mediunidade.
E temos Celina, uma médium de meia idade, que já passou muitas dificuldades em sua vida, que teve viúva, teve um marido muito difícil, muito sofrimento em sua vida, mas que mesmo com todas as dificuldades, com todos os sofrimentos, tornou-se uma médium com tanta facilidade de praticar a mediunidade, que para ela a mediunidade é como trocar de roupa, é como respirar. Tão simples quanto. Vamos nos ater a esses irmãos. Dentro da casa espírita, que está sendo pesquisada, utilizada como meio para estudo, para levantamento de dados, por André Luiz Hilário. E o psicoscópio, esse aparelho que tem a condição, que dá a capacidade da espiritualidade, de avaliar a frequência e os níveis espirituais de cada médium, dando a condição de Aulus, Hilário e André Luiz compreender as energias que cada um desses médiuns possui, emana, emite ao longo da reunião mediúnica. Vemos uma movimentação de espíritos desencarnados, trabalhadores da seara do Cristo, que se movimentam no plano espiritual desta casa, orientando todos os trabalhos. E vemos, num determinado momento, um espírito desencarnado adentrar a sala mediúnica e se aproximar de Eugênia, médium que tem total consciência do seu trabalho, das suas responsabilidades, dos seus compromissos enquanto médium, e que mediunicamente atua consciente. Portanto, todo o processo de psicofonia que ela realiza junto daqueles irmãos necessitados que buscam por ela ou que se aproximam dela, é 100% consciente. E essa irmã dá passividade a um irmão menos feliz que foi levado àquela casa e que naquele momento encontrava-se em desequilíbrio, em desarmonia e que nem sabia muito o que fazia naquele ambiente, que foi conduzido pela espiritualidade. E vemos Eugênia no plano espiritual, afastando-se do seu corpo material e permitindo que esse irmão se manifeste por meio das suas cordas vocais. Afastando-se de forma muito sutil, estando muito próximo àquele irmão, estando muito próximo ao seu corpo material. Portanto, é importante nós lembrarmos da importância de estarmos, mesmo conscientes do que fazemos, do que estamos fazendo enquanto médiuns na nossa vida, ao longo da nossa vida, exatamente porque os grandes doutrinadores, os grandes evangelizadores da espiritualidade nas casas mediúnicas são os médiuns. Muito mais os médiuns que dão passagem, que se permitem serem utilizados como instrumento de orientação, de manifestação dos espíritos desencarnados. E Eugênia, muito sabiamente, claro que por meio dos seus estudos e por meio da sua experiência, da sua dedicação, da sua prática mediúnica constante e incessante, consegue se comunicar telepaticamente com esse irmão, orientando e principalmente, aqui é importante lembrarmos, não permitindo que esse irmão seja agressivo,
que esse irmão eleve o volume da sua voz e que agrida as pessoas que estão à sua volta. André Luiz ressalta o quanto é importante termos esse controle, esse equilíbrio. E reforçamos que o controle do corpo material deve ser feito pelo espírito que está diretamente ligado a ele. Portanto, nesse caso, pelo médium. E não pelo espírito que está momentaneamente, ou que momentaneamente utiliza esse corpo. Portanto, não existe a possibilidade de dizermos que fomos dominados, que fomos controlados e que não temos controle. Sim, estamos dizendo que isso é um processo de aprendizado, que isso é um processo de constante estudo, de busca pela prática, pela experiência. Mas é importante lembrarmos, no livro consta, nos domínios da mediunidade, da importância de não permitirmos o controle das nossas ações, ou o controle de nossos corpos materiais, nós, enquanto médiuns, pelos espíritos que se utilizam momentaneamente deste. Vamos lembrar agora da importância que a ciência tem para nós, quando, em os domínios da mediunidade, vemos a riqueza que a ciência é capaz de nos oferecer de conhecimento, de equipamentos, de informações, e principalmente facilitando, até por meio da tecnologia, principalmente, condições em que podemos considerar que hoje nos comunicamos em distâncias antes inimagináveis por meio de equipamentos tecnologicamente desenvolvidos. E entendermos que no plano espiritual existe ou existem estruturas muito mais elevadas, muito mais elaboradas, e que muitas vezes nos esquecemos que esses instrumentos também são instrumentos que podem e devem auxiliar a todos os nossos irmãos, de nós para eles e deles para nós, para que possamos auxiliar, praticar a caridade. Mediunidade, tão importante, tão considerada por nós espíritas, tão muitas vezes desprezada por outras religiões, criticada muitas vezes a sua prática por nós mesmos espíritas, frequentadores de casas espíritas, onde consideramos que os espíritos que se manifestam ou que se manifestarem devem ser espíritos evoluídos a partir das nossas concepções. Que somente espíritos elevados devem frequentar a casa espírita. Que somente médiuns que têm o controle, o equilíbrio e a condição de praticar a mediunidade com sabedoria, com elevação, devem frequentar as casas espíritas. Mas André Luiz deixa muito claro: onde está a caridade quando não consideramos os nossos irmãos, que muitas vezes são chamados de loucos, que muitas vezes são até mesmo internados em hospícios, em casas de atenção às condições mentais, exatamente porque esses espíritos médiuns, muitas vezes, não encontram auxílio nas casas espíritas. Claro, não devemos desconsiderar as questões neurológicas, as questões psicológicas, mas devemos, sim, entender o quanto é importante considerarmos a todos os nossos irmãos, desencarnados e encarnados, que necessitam de auxílio espiritual, e que nós, médiuns, somos, sim, o fio condutor, aquela ponte, o elo entre o plano material e o plano espiritual. Portanto, todos aqueles irmãos, médiuns,
e principalmente médiuns ostensivos, devemos, sim, buscar pelo conhecimento por informações e entendermos que a ciência hoje já tem condições de avaliar, de considerar o que o espiritismo, a doutrina dos espíritos, os espíritos já se utilizam de ferramentas de conhecimento, de informação há muito. Vamos falar do tempo, aquilo que é o nosso calcanhar de Aquiles, que nos deixa, muitas vezes, até desesperados, que pode nos enlouquecer, que pode nos causar desequilíbrios, porque consideramos o tempo como nosso inimigo. Vemos André Luiz e Hilário fazendo uma pesquisa que durou uma única semana, comparando o tempo do plano espiritual com o tempo da Terra. E que, se pegarmos todo o livro nos domínios da mediunidade e formos estudar profundamente, como fazemos na casa espírita, que revezamos livros e que de mês em mês ou semana a semana temos um tema para estudar, para nos elucidarmos, e vamos ter o tempo aproximado de 3 anos a 3 anos e meio de estudo de um único livro. Portanto, estamos entendendo o quanto o tempo nos é importante, mas principalmente que o tempo, que é estudado pela física, e como diz Luiz Brandão, a física, ele é um cientista espírita, e que diz que a física é a ciência mais materialista que desmaterializou o universo, considerando o tempo como algo muito superior ao que consideramos na Terra ou no plano material. O tempo positivo, que é esse tempo que vivemos agora, portanto, o presente. E o tempo negativo, que já é considerado pela ciência, que é aquele tempo que vem anterior ao tempo que vivemos agora. Portanto, nós espíritas consideramos vidas passadas, vidas anteriores. A ciência busca, no estudo entre átomos, elétrons, os núcleos dos átomos, e tudo aquilo que nós estudamos na escola, no colégio, até mesmo nas universidades, que fala da energia, que fala da eletricidade, que fala da luz, a velocidade da luz, que fala do tempo das partículas, dos átomos, das células. Essa ciência tão rica, tão poderosa, tão magnífica que temos nas mãos, que agora estuda uma vacina capaz de nos tirar do isolamento em que vivemos, todo o planeta, que já realizou grandes feitos ao longo da nossa existência, ao longo da existência da Terra, portanto, desde sempre, ou desde que o mundo é mundo, e vamos vendo o quanto a ciência, um dos pilares do espiritismo, da doutrina dos espíritos, é de extrema importância para que possamos compreender a mediunidade, como se processa a mediunidade. Mediunidade nada mais é do que a troca de energia, a transmissão de energia diretamente ou indiretamente aos nossos irmãos do plano espiritual e mesmo aos nossos irmãos que também encontram-se ligados à matéria. Pensamento é energia. O que estamos fazendo com os nossos pensamentos? O que estamos fazendo com as energias que estamos emanando? E nós, médiuns, o que estamos fazendo com a prática da mediunidade? Ou o que estamos fazendo na prática da mediunidade?
o que estamos levando de energia ou transmitindo de energia em auxílio aos necessitados. Lembrando que não basta estarmos somente na casa espírita praticando a mediunidade, mas sim é um ambiente preparado ou que deve estar preparado para tal. E nos domínios da mediunidade, vemos também exemplo de casas espíritas que não têm condições elevadas para a realização da mediunidade. Vamos entrar na consideração, ou vamos entender ou assimilar o que nós, enquanto espíritas, mas nós, enquanto médiuns, e mesmo que não espíritas, mas médiuns, somos responsáveis e capazes de realizar, de praticar em benefício dos necessitados. O quanto, por meio da mediunidade, que muitos, infelizmente, ainda consideram ser uma punição ou uma dor, um sofrimento, ou uma prisão, que muitos deveriam compreender, ou todos nós deveríamos compreender, que estamos diretamente ligados, nós espíritas, mas espíritos, médiuns, ostensivos, ligados diretamente aos planos espirituais, muito mais do que os nossos irmãos, que não são médiuns ostensivos. O quanto podemos, em benefício do próximo, auxiliar o processo evolutivo do nosso planeta e do universo. E nós vamos, nesse livro, que tem muitas considerações, Aulus, o orientador de André Luiz e Hilário, nesse processo de pesquisa sobre a mediunidade. Um livro que, para nós, foi de extrema importância reler, para estudo e para explanação, para trazer as informações que nos é uma missão, um compromisso muito importante e difícil de ser realizado, porque contém muitas informações, mas nos enche de alegria, nos enche de paz e de conforto, porque sabemos que não estamos sós, sabemos que existem irmãos muito preparados no plano espiritual, que nos auxiliam na nossa caminhada, na prática da mediunidade. Portanto, aqueles irmãos que ainda têm medo, aqueles irmãos que ainda consideram a mediunidade como punição, olhem para si e vejam o quanto de bom, o quanto de caridade, de bem, nós podemos oferecer aos nossos irmãos, espíritos encarnados e desencarnados. O quanto podemos participar diretamente do processo evolutivo do universo. Não considerando aqui que os médiuns que não são médiuns ostensivos não possam fazer. Sim, podem e devem e fazem. Mas lembrando dos médiuns que atuam dentro das casas espíritas, nos processos de passe, nos processos de doutrinação, passivando, psicofonia, clarividência, audiovidência, e tudo aquilo que nós realizamos com tanta vontade, mas que nos falta muito mais empenho, que nos falta muitas vezes mais dedicação, mais cuidado, mais zelo, mais estudo para a compreensão dessa prática de forma consciente, mas principalmente de forma que possamos eficientemente praticar a mediunidade com sabedoria, com disposição e sabendo o que estamos fazendo. Considerações de Aulus. Retornando ao plano espiritual, já considerando que os trabalhos já haviam sido realizados, no capítulo 30, intitulado Últimas Páginas. E Aulus, juntamente com André Luiz e Hilário, retornando, volitando para o plano em que se encontravam, para o ambiente espiritual em que habitavam,
vão passando pelas cidades, vão passando pelos locais do planeta Terra, dos locais onde estavam em pesquisa, em estudo, e vão fazendo algumas comparações. Aulus apontou-o com a destra e rompeu o silêncio, murmurando: vejam, a mediunidade como instrumentação da vida surge em toda parte. O lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Eis o escultor, disse Aulus, o médium da obra-prima. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. O assistente prosseguiu, enunciando importantes considerações sobre o assunto. Quando passamos por alguns empregados da higiene pública, pelas vias públicas, removendo o lixo de extensa praça. Aqui temos os varredores, disse com respeito assento, valiosos médiuns da limpeza. Logo após, contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça e nosso instrutor adicionou: vemos aqui o fórum onde o juiz é o médium das leis. Todos os homens, em suas atividades, profissões e associações, são instrumentos das forças a que se devotam. Produzem de conformidade com os ideais superiores ou inferiores em que se inspiram, atraindo os elementos invisíveis que os rodeiam conforme a natureza dos sentimentos e ideias que se nutrem. A partir dessa consideração, que nos enche de alegria e de emoção, que Aulus realiza volitando pelas cidades onde passa, retornando ao seu lar, no ambiente espiritual, juntamente com André Luiz e Hilário, deixa muito claro que todos somos médiuns e que a prática da mediunidade, ela é realizada, executada no nosso dia a dia, nas nossas atividades diárias, no cotidiano, com muita alegria, com muita harmonia, com muita atenção, mas com muita dedicação, com muito cuidado, com muito estudo, somos capazes, sim, de oferecer muitos de nós, trabalhadores da última hora, temos condições de oferecer tudo de que nossos irmãos necessitam, basta estarmos em condições e de corações abertos. As considerações de André Luiz em Os Domínios da Mediunidade são muito importantes, no final do livro, principalmente, porque deixa claro, e o próprio Emmanuel, no prefácio, lembra da importância de estarmos com os nossos corações sintonizados no bem. E, conforme os raios que arremessamos, ergue-se-nos o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus: a cada qual segundo a sua obra. Consideração de Emmanuel. E encerrando o nosso estudo, a nossa participação, vamos lembrando que Emmanuel, que guiou Chico Xavier, deixa a importância de estarmos sintonizados com o bem, com a harmonia, sintonizarmos com o que é bom, mas principalmente de estarmos em condições de auxiliarmos aqueles irmãos necessitados, aqueles irmãos que realmente buscam pelo auxílio da espiritualidade, mas que muitas vezes buscam por nosso auxílio. Aí lembramos da importância de estarmos em condições de auxiliar aqueles irmãos necessitados.
Aí lembramos da importância de estarmos em condições de auxiliar, primeiramente, no nosso processo evolutivo, dando os passos necessários para tal. E, encerrando, vamos deixar uma prece que André Luiz transmite nesse livro, no momento em que encerra os seus trabalhos de pesquisa relativos à mediunidade, juntamente com Hilário e Aulus, onde Aulus solicita a ele que faça uma prece de encerramento desse trabalho, que durou uma semana. Faça a prece para nós, André. Reverente, pedi em voz alta. Senhor Jesus, faça-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina a honrar-te os discípulos fiéis com respeito e o carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha na disciplina e do orgulho, da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos o passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, iluminando-se e humilhando-se, e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos em se fazendo pequeninos, a fim de auxiliar-nos. Glorifica o Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréus de luz. Que assim seja, que a paz do Cristo Jesus faça morada em nossos corações e em nossas consciências, hoje, agora e sempre. Gratidão, gratidão e gratidão. Milton, eu passo a palavra para você. Ótimas informações, Cris. Muito boas suas colocações, viu? É tudo que a gente precisa melhorar, né? Esse entendimento sobre a mediunidade, né? Já nos afirmava Allan Kardec, né? Que todos nós somos médios. Em algum grau, né? A gente tem uma mediunidade. E é uma área que a gente precisa ainda conhecer bastante, melhorar muito, né? E você trouxe ótimas informações. Nós só temos a agradecer, viu? Né? Então, nós vamos aqui também as informações que, né, na quinta-feira, nós vamos ter, né, nessa quinta-feira, no Saber Espírita, aqui pela UEP, a União Espírita das Casas de Pirapora, né, e às 20 horas, nós, com o palestrante, com o convidado, que vai ser o Marco Milani, né, e nos foi também uma indicação lá do GEAC, de Arthur Nogueira, né, que nós agradecemos também por essa parceria, que eles, né, todos possam estar nos prestigiando nesse dia, e nós só temos a agradecer os convidados, os participantes de hoje, que nos, né, prestigiaram com a sua presença, agradecer também por essas belas palavras que nos foi trazida, né, e vamos encerrar a nossa transmissão de hoje, né, e esperamos todos, né, na quinta-feira, no canal da UEP, né, às 20 horas. Então, muito obrigado a todos. E você podia fazer mais uma prece de encerramento, Cris, né? Você já colocou aí, mas um importante para nós encerrarmos com a prece. Com muita alegria, com muita gratidão, que nós encerramos a nossa participação de hoje, agradecendo a todos os presentes, encarnados e desencarnados, e a todos os trabalhadores da Seara do Cristo que nos auxiliam no nosso processo evolutivo, na nossa caminhada. Que possamos estar sempre subordinados às leis divinas, às leis universais, mas nos colocando sempre em sintonia com os planos superiores, com os trabalhadores da Seara do Cristo, que trabalham incessantemente, dioturnamente em nosso auxílio. Que possamos, onde quer que estejamos, levar a paz, a luz, a fé, a esperança, o amor e praticar cada sentimento, cada uma de nossas virtudes por meio da caridade.
que sejamos fé, que sejamos esperança, que sejamos paz e luz, aonde quer que nos encontremos, e que estejamos sempre em benefício do bem, em auxílio daqueles mais necessitados. Que a luz, a paz, a alegria, a fé e a esperança façam morada em nossos corações, em nossas consciências, hoje, agora e sempre. Gratidão. Assim seja. Então, muito obrigado a todos e até o próximo encontro.